Vai até gravar a mensagem, é isso mesmo, né? Já iniciou. Obrigado, Thaís. Queridos amigos e amigas, é uma alegria para mim, para a Vaninha, todas as segundas-feiras, às 21 horas, estarmos juntos nesse estudo bíblico. E nós refletimos a respeito das Escrituras, das passagens de Jesus Cristo, os ensinamentos, o Evangelho que ele nos deixou. E a semana passada, acredito eu, que todos nós ficamos muito sensibilizados pela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, voltado para uma família cristã onde o marido, a esposa, filhos pequenos são fiéis seguidores do Evangelho de Jesus Cristo. E é impossível nós não nos colocarmos naquele meio, naquela circunstância, naquela situação. E tudo isso nos leva à ponderação a respeito, do propósito da vida, a respeito dos princípios e valores, a respeito da, do significado dessa existência terrena e, inevitavelmente, essa passagem dessa vida para a vida seguinte. A Vaninha, ela costuma usar como uma ilustração uma ampulheta. Alguns de vocês já viram a ampulheta que ela usa como um instrumento. Então, o que que diz essa ampulheta? É a ampulheta do tempo, que quando nós somos enviados para a Terra, cada um de nós tem um tempo designado para o Senhor. Alguns, ainda quando bebezinhos, são chamados, outros na adolescência são chamados, alguns quando acabam de casar são chamados, outros quando os filhos estão em formação, como foi o caso lá no estado de Utah, e alguns ficam velhinhos de cabelo branco quando são chamados. A gente não tem controle do período mortal que nós temos aqui nessa vida. A única coisa que nós sabemos é que Deus, na sua infinita sabedoria, amor, bondade, e na sua compreensão, que excede a nossa capacidade de compreensão, para tudo tem um propósito. Então, por mais que a gente tenha um sofrimento, uma angústia, uma aflição, uma saudade, tenha uma incompreensão desse período, para Deus não existe diferença entre vivos e mortos. Esse é um versículo da Bíblia. Para Deus, todos estão vivos. Alguns estão vivos nessa existência e outros estão vivos na existência espiritual. Então, quando nós temos essa compreensão do Evangelho, do significado e ao mesmo tempo do propósito da nossa existência, a morte dói? Dói. É dolorosa? É. É trágica? É. Mas existe um conforto, um consolo, existe um sentimento de esperança e, ao mesmo tempo, de paz, apesar do sofrimento e da angústia, sabendo que Deus está, de alguma forma, amparando. Obviamente que nós somos mortais, somos naturais e nós somos feitos de sangue aqui dentro. Então, a gente tem os vínculos, a gente tem os sentimentos, a gente tem toda essa conexão e, é claro, inevitável o sentimento de falta, de perda. No entanto, quando a gente vem, circulou aí pelo mundo inteiro, né, os depoimentos da Erika, que é a esposa do Charlie Kirk, de entender a profundidade da compreensão dela a respeito do propósito da vida e da morte, nos deixa de fato impressionados, como tem pessoas no mundo que são altamente desenvolvidas espiritualmente, a ponto de chorar, sim, mas por outro tempo, saber consolar até a gente, de um outro lado do mundo, que está com o coração apertado. Bom, por que que eu cito esse exemplo, queridos amigos e amigas? É porque Jesus Cristo, finalmente, ele falou: todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos consolarei. Então, não importa qual seja o desafio, não importa qual seja o dilema, não importa qual seja a angústia, o sofrimento, não importa qual seja a diversidade que individualmente enfrentamos. Em última análise,
o Salvador é a nossa esperança. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. E como o Carlos falou, essa foi muito difícil essa semana passada, né? Com a morte do Charlie Kirk, que nos deixou abalados pela profundidade da, Crueldade. como? A crueldade. Da crueldade do que aconteceu. E eu fiquei bem pensativa e confesso que fiquei bem abalada mesmo com essa situação. Mas o que me fez refletir foi um vídeo que eu vi na internet. Eu vi um vídeo de uma casa. Eu acho que você já deve ter visto, mas eu não assisto muito, então não tinha visto muito esse rapaz. Acho que já vi duas ou três vezes ele. Mas eram outras casas, outras situações. Mas essa, diz que era uma casa de uma pessoa que morava sozinha e a casa estava imunda, cheia de lixo. E esse rapaz, ele faz um trabalho aí de ir socorrer e transformar a casa e limpar tudo, e tirar todo o lixo de dentro e de fora da casa. E ele realmente fez uma mudança que depois, quando ele mostra tudo, desde o banheiro, da cozinha, do quarto, do corredor, da sala, tudo limpo, você fica realmente impressionado. Como que a pessoa conseguia morar num lugar com tanto lixo dentro que não dava para andar. Mas depois tudo se transforma. E aquela casa fica limpa através desse jovem que faz esse trabalho. E o que que me veio à mente? As pessoas que agem errado, como esse rapaz que matou Charlie Kirk e outras coisas que nós já vimos, são pessoas que estão mentalmente com esse tanto de poluição dentro de si mesmas. Elas podem até não viver nessas condições externamente, mas internamente elas estão repletas de coisas, de sujeiras, repleta de... É alguém que falou uma palavra e ela achou que foi para ela, é alguém que não sorriu para ela, ela vai coletando todas essas coisas que vão acontecendo, alguém que buzinou para o carro, e assim, e ela vai absorvendo tudo isso dentro dela. E de repente ela reage a uma situação como esse rapaz aí que matou Charlie fez. Então, em Filipenses 4:8 diz assim, agora escapou aqui, voltou. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o Senhor aqui, através dos seus apóstolos, né, através do apóstolo Paulo, ele está nos ensinando a nós nos libertarmos de todo o mau pensamento. Nós temos que tirar de dentro de nós tudo que nos perturba, que tira a nossa paz, que nos faz ficar em depressão, e colocar, substituir esses pensamentos por para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, puro, amável, de boa fama, aquilo que é virtude, aquilo que tem louvor. É nisso que nós temos que pensar. E não é só tirar. Eu fiquei pensando nesse homem quando ele chegasse na casa que ele totalmente limpa, arrumada, como foi deixado ali naquele vídeo. E se ele não tirar de dentro dele todas as suas amarguras, todas as suas tristezas, ele vai começar a fazer tudo de novo. Ele vai, em vez de jogar o lixo na lixeira, ele vai jogar no chão. Em vez de pegar a vassoura para limpar, ele não vai limpar, porque está nele. Então, a transformação
Às vezes a gente quer transformar as pessoas de fora para dentro, mas não é assim que funciona. Quando eu morei no Rio de Janeiro como missionária, tinha sido entregue para uma turma, Verdade. uma comunidade, uns prédios novos de apartamentos, e as famílias foram mudadas para esses apartamentos. E passando um dia lá, uma pessoa deu um endereço, nós fomos lá para falar com essa pessoa, e o prédio era novo, mas já estava completamente destruído. Faltavam as maçanetas nas portas, as coisas. Era um absurdo. Eu fiquei chocada de ver aquilo. Mas por quê? Porque eles tentaram tirar a parte externa, tiraram lá da favela aquelas pessoas, colocaram nos apartamentos, mas não tiraram de dentro delas a pobreza e a favela. Então, para nós transformarmos o mundo, nós temos que começar a transformar a nossa mente e ouvir o que está escrito aqui nas Escrituras. Que nós temos que não permitir, de espécie alguma, nenhum pensamento negativo. Nada, porque aquilo vai crescendo, é que nem massa de pão, que vai esquentando, esquentando, a massa vai crescendo, crescendo. Então, nós não podemos permitir que nada de ruim, nada de aconteça conosco. Então, nós precisamos ter essa mente, mudança na nossa mente. E se mudarmos a nossa mente, nós mudamos tudo na nossa vida. Nós mudamos nosso casamento, nós mudamos a nossa família, nós mudamos o exterior da nossa casa, nós mudamos a nossa aparência, nós mudamos tudo. Tudo pode ser mudado, edificado, se nós mudarmos a nós mesmos, começarmos por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi um exemplo daquele que tinha uma preocupação individual com as pessoas e queria que elas se sentissem bem. E ele sempre estava pregando, ensinando, para que elas pudessem ver essa transformação na vida delas. Então, nós temos aquela parábola lá das 10 sete, É, os 10 pronto. 10 leprosos que foram curados. Esses leprosos, eles, naquela época, a lepra era uma coisa horrível, porque não tinha cura e nem tratamento. Então, o que que era o tratamento? A pessoa pegava a lepra, ela tinha que ficar em um bairro separado lá, não podia entrar na cidade, tinha que ficar fora da cidade. E ela tinha que ir para aquela comunidade dos leprosos. Então, se pegasse a doença, esse era o tratamento. Sair da sua casa, sair da sua família e ir morar lá com os leprosos. E aqueles leprosos se aproximaram de Jesus Cristo e pediram cura. Então, Cristo falou que sim, que eles seriam curados, que eles fossem se apresentar para os sacerdotes. E eles foram, se apresentaram e ficaram curados. Mas só um retornou para agradecer Jesus Cristo. E daí Jesus perguntou, mas não foram os 10 curados? E só um que retornou? E esse que retornou, Cristo perdoa os pecados dele. Os teus pecados são perdoados. Então, o que que aconteceu? Ele foi curado fisicamente, mas foi curado espiritualmente. Mas todos os 10 poderiam ter sido curados espiritualmente e fisicamente, mas eles escolheram ser curados somente fisicamente, se contentaram com aquela parte exterior e se esqueceram do interior. Então, essa mensagem é muito importante. Nós temos que começar a cuidar dos nossos pensamentos, começar a perceber quando vem um pensamento repetitivo na nossa vida, que aquele pensamento sempre vem. Provavelmente, esse rapaz que matou o Charlie, ele devia ter um pensamento repetitivo, porque o pai dele disse
que ele já tinha comentado que ele não gostava dessa pessoa e que ele tinha vontade de matá-lo, etc. Então, a pessoa vai aumentando, ela vai Alimentando. alimentando aquele pensamento vai crescendo dentro dela. E ela não, e é isso que nós não podemos fazer. Nós temos que eliminar qualquer pensamento ruim e substituir por algo bom. Então, daí nós vamos ver uma transformação na nossa vida. Enquanto nós não cuidarmos dos nossos pensamentos com bastante atenção, por exemplo, eu estou tomando banho e vem um pensamento lá, fulano, lá no meu trabalho, está me perseguindo. Aí eu já começo. E daí eu já me preparo para ir para o trabalho, mas eu já vou com aquela sentimento de que ali eu vou ser perseguido, que ali tem uma pessoa que não gosta de mim e tal. E aquilo vai crescendo, e daí se a pessoa passar por mim e não cumprimentar, eu já digo, é isso mesmo. Eu sabia que ele não gostava de mim, olha, ele passou por mim e nem me cumprimentou. E daí a pessoa vai aumentando, aumentando aquele problema, até que estoura. Ela briga, ela grita, mata, faz o que for. E isso acontece dentro da família. Então, ontem eu tive uma aula lá na igreja e a irmã contou o seguinte: essa professora, ela era de aconselhamento de casais, uma psicóloga que trabalhava só com casais que tinham problema. E ela disse que o que ela fazia não dava para começar, porque eles já começavam um xingar o outro e um pôr a culpa todo no outro de que tudo estava errado. Então ela dizia assim: não, não vamos começar assim. Nós vamos. Ela dava uma lista de qualidades. Ela disse: ó, você vai ficar pensando aqui, vai olhando qualidade por qualidade e veja quais aquelas que tua esposa tem. Era paciente, era prestativa, bondosa, até assim ela tinha umas 40 qualidades ali. E o marido também, o marido recebia o papel, a mulher também, ela também tinha que marcar quais eram as qualidades do marido. Depois ela dizia: agora vocês peguem 3 qualidades de todas essas aí, vejam as 3 mais importantes. Daí eles achavam lá. Então agora você vai falar para ele quais são as 3 qualidades que ele tem que são muito importantes. E aí vice-versa. E ela disse que daí então ela conseguia, quando a pessoa passava a ver, ter uma nova visão do cônjuge, é que ela conseguia fazer o trabalho que ela se propunha a fazer como psicóloga. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que nos concentrar naquilo que é positivo, naquilo que é bom, para a gente conseguir que Deus faça um trabalho dentro do nosso coração. Nós precisamos mudar. Nós somos seres naturais, achei um homem inimigo de Deus. O Carlos vai ler para nós uma escritura aqui que é muito importante, que fala da nossa natureza, como que nós somos. E essa passagem se encontra no livro de Mórmon. Então, quem desejar receber o livro de Mórmon, basta pedir para a Júlia e a Júlia vai encaminhar para você. Está escrito assim: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde o tempo de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que, sendo em fluxo do Santo Espírito, se despoje do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Obrigado. Então, aqui, olha, começa com essa frase: o homem natural é inimigo de Deus. Então, a nossa natureza, já não gostamos de fazer aquilo que agrada a Deus, de amar a Deus, de desenvolvermos qualidades que melhorem a nossa vida. Mas, à medida que a gente cede aos influxos do Espírito Santo, nós tiramos esse despoje-se do homem natural
e torne-se santo pela expiação de Cristo. Então, Cristo está nos convidando a nos tornar santos. Santo quer dizer um seguidor de Jesus Cristo, aquele que procura, se esforça para fazer. Mas é para isso eu tenho que tirar esse homem natural que existe de dentro de mim. E para tirar isso, eu preciso começar a vigiar os meus pensamentos, porque os nossos pensamentos nos levam às nossas palavras, às nossas ações. Tudo começa no nosso cérebro. Então, se nós não cuidarmos do nosso pensamento, nós vamos, por exemplo, se eu foco só nos defeitos do meu marido, com certeza vamos ter muitas Vai dificuldades. encontrar muitos. Vai ter muitas dificuldades. Agora, quando nós focamos nas qualidades, aí as coisas começam a melhorar na nossa vida. Isso é com os nossos filhos, isso com com tudo na nossa vida, Os pais. dos nossos pais, irmãos e tudo mais. Então, aqui essa mensagem é muito importante, porque se a gente não ceder o Espírito Santo, a gente não pode se tornar melhor. Mas o Espírito Santo não está na mente impura. Se eu tenho pensamentos impuros, tenho pensamento de raiva, pensamentos Vingança. de vingança, Traição. traição, disso, daquilo, todos esses pensamentos ruins, o Espírito Santo não vai estar comigo. O Espírito Santo, ele vai estar com aqueles que têm pensamentos virtuosos. Então, se eu tenho essa tendência de sempre achar o errado, o mal nas pessoas, eu tenho que me policiar e melhorar. E tenho que ser curada por Cristo. Cristo tem o poder de cura. Às vezes a gente pensa muito em Cristo quando a gente está muito doente fisicamente. Então a gente busca Cristo, ora, a gente se desdobra, porque a gente quer uma bênção física. Mas Cristo, ele nos dá essa bênção física. Mas ele também tem o poder de nos dar a cura espiritual, a cura emocional. Então, essa cura interna, se nós o buscarmos. E na medida que nós temos bons pensamentos, nós nos aproximamos de Deus. Nós sentimos o desejo de orar, nós temos o desejo de ler a palavra do Senhor, nós temos o desejo de cantar hinos de louvor, porque a nossa mente está limpa, está mudada. Então nós começamos a. Agora, se nós estamos com muita coisa, é como aquele apartamento daquele homem lá, cheio de lixo, é impossível sentir a presença de Deus num lugar desse fisicamente. É impossível. Mas quando é interiormente, daí nem se fala. Nem se fala. Quando a nossa vida está muito bagunçada por fora, é porque é o reflexo da nossa vida, nosso pensamento interno. E daí nós não vamos conseguir chegar perto de Deus. Nós não vamos ter uma resposta para uma dificuldade, porque a gente não consegue ouvir. Porque a nossa mente está com tanta coisa que a gente só vê aquilo que está vindo constantemente na nossa mente. Então, até para a gente receber uma orientação divina, fica difícil, com maus pensamentos. Porque daí o Espírito fala, a gente não percebe, porque a nossa mente está lotada de coisas ruins. Então, a gente tem que nos policiar, porque hoje em dia tem as fake news, tem os problemas do mundo que está chegando na nossa casa, que não é só os problemas da nossa família. Agora chegam os problemas do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro. Depois vem os problemas internacionais de outros países. Por exemplo, eu que já ajudei os venezuelanos, então eu fico ali cuidando para saber o que vai acontecer com Maduro, porque em 2018 eu já queria que ele caísse. Então, estou esperando isso desde aquela época. Então, a pessoa fica com aquela expectativa, com aquele sofrimento, e acaba trazendo isso para tudo dentro da nossa vida. Então, nós temos que ter cuidado com tudo, com aquilo que nós lemos,
com aquilo que nós ouvimos, Consumimos. consumimos a música. A música tem o poder de nos curar, de nos elevar, se for uma música boa. Tem até os hertz aí que fala. Se você ficar ouvindo aquela música, você pode ser curado de uma doença física. Mas também tem os funks da vida que só nos ensinam aquilo que vem de Satanás. A letra já foi ditada por Satanás na mente de alguém que estava aberto, que já tinha feito pacto com o diabo. Então nós temos que ter muito cuidado. Se nós percebermos, temos que desligar e tirar. Se nós estamos vendo um filme que não está levando a nada, que não está nos ensinando nada, só está nos fazendo nos sentir mal, vamos tirar. Um livro. Uma vez uma pessoa veio lá, eu falei, olha, eu gostaria de te dar um livro de Mormon, porque eu acredito que esse livro tem tanta coisa que transforma a nossa vida e vai transformar a tua vida. Ele falou, só vou ler se você ler esse outro livro. E era um livro que era para tirar a fé da pessoa. Eu disse, mas jamais, meu amigo, eu estou te dando um livro para aumentar a tua fé. E você quer me dar um livro para tirar a minha fé? Falei, não dá certo. Falei, sabe o que que eu faço com esse tipo de livro? Quando eu percebo que aquele livro está me tirando a minha fé, ele já vai para a lata de lixo. Não fica dentro da minha casa. Então não deu certo, porque daí ele não aceitou ler, só lia se eu lesse o outro. Eu falei, não, eu não, um livro que destrói a minha fé, eu não leio. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o livro de Mormon, eu vou ver experiências de pessoas que edifiquem, não de pessoas que destroem. Então, nós temos que ter esse cuidado de nós policiarmos a nossa vida. Assim como a gente gosta de policiar, entra num cômodo da casa, nossa, mas tá os sapatos jogados, já começa a guardar os sapatos, a cama está meio bagunçada, tem uma toalha lá fora do lugar, já vai guardar, porque a gente quer aquilo em ordem. Nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa mente. A nossa mente também tem que estar em ordem, tem que estar limpa, tem que estar livre de qualquer coisa. Para quê? Para que se eu tiver qualquer problema na minha vida, uma emergência que aconteça, eu estar pronta para orar para Deus. Eu estar limpa. Eu estou com a minha mente pronta porque eu posso me ajoelhar, conversar com Deus, eu vou sentir a presença do Espírito Santo e eu vou estar bem. Agora, se eu estou numa situação em que eu estou só com pensamentos imorais, pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, pensamentos contra eu mesma, sabia? Que às vezes a gente tem pensamentos ruins contra nós mesmos. Ai, porque eu estou gordo, porque eu estou feio, porque eu estou velho, porque eu estou isso, porque eu estou. Nós ficamos agredindo a nós mesmos com os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos. Porque eu sou um fracasso, porque tudo que eu faço dá errado, que eu não tenho sucesso em nada. E vamos pondo esses pensamentos, tudo negativos na nossa mente, e daí a gente quer, como resultado, uma vida positiva. E isso não acontece. É que nem eu querer plantar cenoura, só que eu ponho as sementes de outra coisa lá, Mandioca. de mandioca, e daí eu quero que nasça cenoura, não vai dar. Então, se eu quero uma vida próspera, se eu quero uma vida que eu tenho a ajuda de Deus na minha vida, que eu quero luz, conhecimento celestial, conhecimento que vem de Deus, eu tenho que ter uma mente receptiva para receber disso, de Deus essa bênção. Agora, se eu não tenho essa mente, então. E a gente pode perceber isso nas nossas conversas. Quando nós estamos conversando com as pessoas, percebam o que vocês estão falando. Se vocês estão falando coisas boas, positivas, ou se vocês estão falando coisas negativas e destrutivas. E daí vocês já. Se vocês estão falando, é porque lá dentro vocês estão pensando. E estão até sonhando, porque aquilo acompanha os nossos pensamentos, nos acompanha de dia e de noite. Você está dirigindo,
pensamento você já faz no automático, mas o teu pensamento está longe. Está lá. Cozinhando, Oi? tá cozinhando. Está cozinhando, está limpando a casa, fazendo coisas que você faz automático, o teu pensamento tá indo. Então, temos que vigiar, né? Cristo já dizia, né, que nós devemos vigiar e orai. Então, vigiar já começa a vigiar os nossos pensamentos, para que quando a gente for orar, nós podemos conversar com o Senhor com pensamentos virtuosos. Então, eu gostaria hoje de deixar mais tempo para vocês me ajudarem com essa aula aqui. Se vocês têm alguma experiência de que a mudança que vocês tiveram de pensamento trouxe um benefício na vida de vocês. Então, daí vocês podem abrir o microfone e a gente vai compartilhar essas experiências. Se alguém quiser nos ajudar com alguma experiência aí.